Estou muito feliz por estar aqui, engrandecendo o nome santo do Senhor, me edificando junto com os irmãos, porque a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, né? Dependente de uma placa, sabemos que somos um corpo de Cristo. Então, louvado seja Deus, eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco aqui nessa noite. Quem crê? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Jesus. Confesso, meus irmãos, que já tem uns 2 dias que essa palavra está ardendo, né, no meu espírito. E eu peço a você para abrir sua Bíblia lá em Jonas, capítulo de número 1. Aleluia. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Jesus. Jonas capítulo de número 1, a Bíblia fala, quanto mais oração, mais poder. Então, vou orar mais um pouquinho, amém? Enquanto você encontra Jonas capítulo de número 1. Aleluia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aqui nessa noite, continua Jesus a falar com cada vida, com cada coração, com cada mente, Senhor, trabalhando, meu Pai querido, no oculto, profundo e escondido, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, aleluia, que traz a revelação da palavra. Jesus, glorifica Seu nome aqui nessa noite, engrandece o Teu nome cada vez mais e mais, meu Pai, porque eu creio, meu Deus querido, que grande está sendo o seu mover, o seu prover. Pai querido, se foi lançado, Pai, alguma palavra contrária, Senhor, se foi levantado, meu Pai, alguma maldição nesta noite, os teus anjos vai trabalhando e quebrando todo o jugo do adversário contra esta igreja, contra teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa e guarda, Pai, a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa os familiares de cada um, abençoa a nossa parentela, nossas famílias, Senhor, abençoa, Pai, esta nação, abençoa, Pai querido, ó Pai amado, cada vez mais e mais, Senhor, para que possa o Teu nome ser glorificado, aonde esta vida passar e pisar, Pai, o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém? Todos encontraram Jonas capítulo de número 1, eu vou estar lendo os 4 primeiros versículos. Louvado seja Deus, se Jesus me permitir. Ali eu vou ler outros versículos nos outros capítulos. Amém? Louvado seja Deus. Versículo de número 1 fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até Jonas. E Jonas levantou para fugir diante da face para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois a sua e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus. Jesus, Ele está presente na casa. Jesus aqui, Ele já começou a falar conosco a respeito de um posicionamento. A respeito, aleluia, graças a Deus, o quanto é bom nós se posicionar diante da presença do Senhor. Veja bem que aqui a Bíblia está falando sobre Jonas. Jonas, a Bíblia está falando, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, Jesus, Ele vem com sua palavra para dar uma direção para Jonas. Ou seja, louvado seja Deus, cada palavra que vem de Deus, de Jesus, do Espírito Santo,
para a sua vida, para a minha vida, é para nos dar uma Mas eu digo para você nessa noite, essa palavra só vai dar direção para quem recebe. Essa mensagem só vai dar direção para quem toma posse. Porque eu falo para você, em todos os cultos, Deus tem uma palavra para você, para mim, para qualquer pessoa. Pode ser rei, pode ser governante, pode ser presidente. Se entrou na casa de oração, vai sentar, vai ouvir a palavra, aleluia, porque a palavra, quando ela vem nos confrontar, ela vem para nos dar uma direção e um fortalecimento para exercitar o chamado de Deus sobre a nossa vida. Porque eu vejo aqui, aleluia, louvado seja Deus, a necessidade da mudança de decreto sobre um povo chamado Nínive. E Deus então, aleluia, para mudar o decreto dessa cidade, precisava de um homem naquele tempo, naquela hora, naquele lugar, para chegar com sua voz suave e falar com esta pessoa. Aleluia. Jesus então chega para falar com Jonas, se levanta, se posiciona, louvado seja Deus, vai à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até, ou seja, a malícia, a maldade, aleluia, graças a Deus, é necessário um arrependimento. Para esse arrependimento chegar, as pessoas têm que ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia já vem falando no Novo Testamento, que Jesus, aleluia, quando ele fala assim que nós devemos ser igualmente uma criança para entrar no reino do céu, a criança não tem malícia, não tem maldade. E a malícia desse povo de Nínive subiu até Deus. Então, quando Deus vê a maldade desse povo, Deus levanta Jonas para dar uma palavra de direção. Para quê, pastor? Para ser mudado o decreto sobre esse povo. Ou seja, tem decreto sendo mudado aqui nessa noite. Tem decreto sendo mudado aqui nessa noite. Como, pastor? Através do arrependimento. Através do quebrantamento. Através de você falar, Deus tem colocado servos, homens de Deus e mulheres de Deus, para me dar muitas das vezes uma mensagem de confronto, de renúncia, não é para o mal da tua alma, é para o bem da tua alma. Porque a mensagem, aleluia, glórias a Deus, veio até Jonas. Deus falou para Jonas, vai até essa cidade. Agora a Bíblia fala que quando Jonas se levanta, ele foge da face do Senhor. Ele se levanta e segue outra direção. Ele se levanta e vai gastar o seu dinheiro, pastor, para seguir uma direção. Será que tem gente assim aos dias de hoje? Vai viajar, não ora a Deus. Vai tomar uma decisão, não pede a Deus primeiro se é a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui Jonas, ele vai gastar. Tem pessoas agora investindo dinheiro, e muitas das vezes em algo que primeiro não orou e pediu uma direção. Agora, veja bem, aqui Jonas, ele está tirando do seu dinheiro para comprar uma passagem que não precisava ele comprar. Aleluia, graças a Deus, uma passagem para seguir uma direção errada, pastor Danilo. E às vezes Deus está usando o vaso, está usando alguém para orientar a pessoa, e muitas das vezes ela tem um chamado, pastor, mas só que ela precisa ficar na posição, ela precisa ficar onde Deus colocou ela. Não é para sair de onde Deus colocou ela, porque se sair, vai pagar o preço na caminhada. Porque eu vejo aqui, louvado seja Deus, um Jonas, que ele foi chamado para seguir uma direção. Deus ali chamou ele, Deus falou com ele, vai para a cidade
de Nínive. Ou seja, ele vai lá, compra passagem para seguir outra direção. É uma pessoa que tem chamado da parte do Senhor, mas por seguir a direção dele e ser rebelde à voz de Deus, ele vai pagar o preço, porque a presença de Deus não está mais com ele. Que a presença de Deus, para continuar sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que sempre estar pedindo a direção da parte do Senhor. Da parte do Senhor. A direção vem para Jonas, pastor, mas só que ele segue outra direção. Tem gente seguindo outra direção e ainda está culpando o pastor. Tem gente que está seguindo outra direção e começa a falar mal da igreja, falar mal do pastor, e muitas das vezes ela nunca olha para dentro dela, que ela precisa de uma mudança, uma transformação e voltar para o lugar aonde Jesus falou que não era para ela ter saído. Quem está entendendo? Dói um pouquinho, mas sara. Dói um pouquinho, mas sara, porque eu creio que aqui nessa noite Jesus está falando com pessoas que têm chamado da parte do Senhor. E às vezes você estava até pensando em comprar uma passagem, mudar de local, aleluia, e congregar em outro local, aleluia, porque nessa compragem de passagem, você ia para outro local, e nesse outro local ia ficar distante dessa casa de oração, e Deus muitas das vezes está falando com você aqui nessa noite. Cuidado com direção errada. Cuidado com decisão precipitativa. Eu não te conheço, nem converso com você, mas eu converso com o pastor Danilo, né? Coisas sempre espirituais. Mas o Espírito Santo te conhece, ele sabe por que dessa palavra aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele te conhece. Então você, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma direção, Jesus está falando, você que tem um chamado da parte do Senhor, ore a Deus. Peça direção a Deus, porque quando o vento soprar lá, louvado seja Deus, você vai lembrar que Deus falou aqui. Eita glória. Porque tem gente que fala assim, nossa, o vento está soprando, a tempestade está batendo, e está pensando que a culpa é do diabo. Imagina aqui agora, o vento sendo mandado contra Jonas, lá naquele navio, né? Tem gente que pensa assim, a culpa é do diabo, fizeram uma bruxaria para mim, fizeram uma feitiçaria para mim. Agora Jonas não teve como dar desculpa não. Aqui é Deus que estava estreitando ele, Deus que estava apertando ele, para ele fazer o querer e a vontade do Senhor. Aí tem gente que fala assim, se eu não fizer, Deus levanta outro no lugar. Você já viu gente falando assim? Se eu não fizer, Deus levanta outro no lugar. Deus espreme o Jonas. Se levanta Jonas, vai minha vontade. Porque, aleluia, graça. Se Deus não quer colocar outro no lugar, é você que tem que manter a posição. Quem está entendendo? É você que tem que se manter na posição. Porque, aleluia, eu vejo aqui Jesus permitindo uma tempestade contra Jonas. Imagina se Jonas falasse assim, Senhor, manda outro. Envia outro. Não, era Jonas. A mensagem veio para Jonas. Era para Jonas fazer, não é para outra pessoa fazer. Louvado seja Deus. Então veja bem que dentro dessa palavra a Bíblia está dizendo que Jonas, ele achou um navio que ia para Tarso, pagou pois a sua passagem. Olha, pagou a sua passagem. Ou seja, ele pagou a passagem. Deus já tinha falado para ele, olha, não faça, segue essa direção. Ele vai lá, gasta o seu dinheiro, segue uma direção errada e depois Deus permite a tempestade para ele voltar para a direção certa. Eita glória. É duro, né? Uma pessoa passar por uma tempestade e Deus falar com ela de uma forma que Deus não queria essa tempestade contra Jonas. Então Deus falou de um jeito para Jonas, porque Deus já sabia que a tempestade ia vir, pastor Dani. Deus já sabe, ele está no seu futuro e no meu futuro. É por isso que muitas das vezes ele puxa a tua orelha e puxa a minha orelha. Quem está entendendo? Ele puxa a nossa orelha, para o quê, pastor? Para eu e você não fazer a nossa própria vontade. Porque se nós fazer a nossa vontade, nós vai perecer e vai pensar que é o diabo. Vai pensar que foi uma obra satânica.
E muitas das vezes Deus quer uma pose. Deus quer uma pose. Como posição, pastor? Exercitar o chamado de Deus na sua vida. Exercitar, vou repetir de novo. Exercitar o chamado de Deus na sua. Enquanto você exercita o seu chamado, Deus está trabalhando lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu emprego. Aonde você passar e pisar, as obras vão te acompanhar. Não precisa correr atrás de obra, as obras que vai te acompanhar. E tudo para a glória de Deus. Vai ter pessoas que vai contar testemunho que você vai ficar até impactado. Como eu já fiquei até impactado com o que Jesus fez em muitas pessoas. Mas tudo para a glória de Deus. E quanto mais Jesus faz, mais eu desço. Porque a glória é dele, a honra é dele. Aleluia. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas triste é quando Deus está falando com uma alma e ela continua rebelde, pastor Dani. É triste, porque Deus está falando com essa pessoa, olha, eu tenho um chamado na sua vida, exercita o chamado, e muitas das vezes ela quer correr desse chamado, e muitas das vezes ela quer seguir uma outra direção. Então Deus está falando com você nessa noite, não siga outra direção, faça a vontade do Senhor, aleluia, porque tem muitos rebeldes por aí que elas não quer aceitar a direção de Deus e vai falar para você, vamos junto, vamos fazer, aleluia, eu querer a vontade do Senhor, vamos expandir nessa terra, expandir sem ter um pastor, sem ter, aleluia, uma casa de oração para poder adorar. Isso não é expandimento, isso é rebeldia. É rebeldia. Toda ovelha, ela precisa de um pastor. Ovelha que não tem pastor, ela não é ovelha. Quem está entendendo? Ovelha precisa de pastor, porque o pastor, ele vai chegar ali e vai dar uma palavra para aquela ovelha, para aquela alma. Por isso Jesus falou, olha, Pedro negou 3 vezes. Jesus fez Pedro confessar, Pedro, tu me ama 3 vezes. Aí Jesus falou para ele, apacenta minhas. Então Jesus estava falando para Pedro, exercita o teu chamado, Pedro. Exercita o teu chamado, Pedro. Mas tem gente que pensa assim, mas o que vão pensar? Eu neguei, eu fiz isso, aquilo. Jesus não está preocupado com o teu passado. Se se arrepender, se humilhar, ele restaura o teu chamado e o teu ministério. Se humilhar, reconhecer, Senhor, eu falhei, eu pequei, eu errei mesmo, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Aí a pessoa volta a exercitar e fazer a vontade do Senhor. Existem muitas tempestades em casas, em famílias, em lares, que pode ser cessada através do chamado de Deus na vida de uma pessoa. Então por isso que muitas das vezes você vai ver aqui, mas o Senhor mandou ao grande vento e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Ou seja, o navio agora recebe uma tempestade. Tem muitas almas dentro daquele navio, pastor. Tem muitas almas ali passando a tempestade, porque tem um Jonas dentro do barco. Tem um profeta, mas um profeta rebelde dentro daquele barco. E às vezes tem família sofrendo porque tem um profeta ali dentro, mas não está exercitando o chamado do Senhor. Aí todos daquele navio, daquela embarcagem ali, não tinha culpa da situação, mas o vento soprou sobre aquele navio por causa do Jonas, que estava dormindo no porão e o vento estava sendo mandado. Tem pessoas que ela era para estar exercitando o seu chamado, mas está dormindo agora. Está, aleluia, glórias a Deus, parada, estacionada no tempo, dizendo, porque ela entrou dentro dela um orgulho, uma soberba, dizendo, eu sou igreja dentro de casa, não preciso buscar junto dos irmãos não. Aí o que acontece? A tempestade está começando a bater sobre a vida desta pessoa,
Porque ela precisa, louvado seja Deus, de alimento, ela precisa exercitar o seu chamado, ela precisa exercitar os seus talentos, os seus dons, a qual Jesus vai requerer de você naquele grande dia, vai requerer de todos nós. O que você fez com os talentos que eu te dei? Aqui, Jonas, aleluia, graças a Deus, ele permitiu com que aquela tempestade viesse sobre todos aquele barco ali. Quantas almas estavam ali padecendo por causa de Jonas? Quando uma pessoa, ela não exercita o chamado de Deus na vida dela, muitas pessoas padecem pela desobediência dessa pessoa. Quem está entendendo? Mas pela obediência de alguém, tem pessoas da família dela que recebem livramento. Pela obediência de alguém, obediência, sinceridade, obediência de alguém. Tem pessoas da família, tem pessoas do decorrer da caminhada que não vai colher tempestade, vai colher cura, vai colher libertação, vai colher transformação, porque enquanto a pessoa exercita o chamado, tem uma voz chamada, olha, Espírito Santo falando comigo aqui nesta noite, dizendo, em alguém exercitando a minha chamada, meu servo, e está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tem profecia sendo lançada enquanto você acata a tua chamada. Quem está entendendo? Agora tem Jonas agora estacionado, que ele poderia estar intercedendo, poderia estar orando pela sua família, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas não está mais, porque seguiu uma direção errada. Se ele segue a direção de Deus, ele estaria com força espiritual para buscar e para poder falar do amor de Deus para outras pessoas. Porque eu vejo aqui em Jonas, aleluia, glórias a Deus, que através da vida dele, mais de 120.000 almas, se renderam para Jesus. Através de um homem, mesmo ele sendo rebelde, Deus foi lá, eu permito o vento, eu permito a tempestade, mas esse Jonas vai voltar. Vai voltar, louvado seja Deus. O versículo 17 fala assim, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora eu falo para você, quem conseguiria ficar vivo? 3 dias e 3 noites. Aqui foi um propósito de Deus na vida de Jonas. Mas veja bem, no capítulo 2 fala que Jonas vai orar ao Senhor. E ele vai falar, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ou seja, é um profeta que está confessando a sua Porque tem pessoas que ela é rebelde à voz de Deus e não quer confessar, pastor. É ou não é? Deus está falando e ela está sendo rebelde à voz de Deus, e ela não quer confessar que ela é rebelde, ela quer confessar que é obediente. Se ela confessar o seu erro, a sua falha, Deus ele pode limpar as vestes desta pessoa, pode dar, aleluia, graças a Deus, nova chance e nova oportunidade. Porque eu falo para você, não deixa a tempestade bater, o vento soprar, para você adorar esse Deus e exercitar o seu chamado. Eu vejo aqui em Jonas que ele permitiu com que o vento e a tempestade batesse para depois exercitar a vontade do Senhor. Às vezes tem pessoas, pastor Danilo, que muitas das vezes ela permite o vento soprar, aleluia, para ela voltar a adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Então não permita o vento soprar, continue adorando, buscando ao Senhor, né? Porque tem pessoas que falam assim, eu já fui lá no altar mesmo.
Glórias a Deus. Entrega os teus pensamentos e o teu coração diante da presença do Senhor todos os dias. Por quê? Quando, aleluia, o inimigo vier, porque a Bíblia fala que ele fica ao teu redor, ele vier com sua seta, o seu dardo, aleluia, Jesus já viu você de manhã apresentando o teu pensamento e o teu coração diante da presença dele. Então a seta vai cair por terra, o dardo vai cair por terra, e, aleluia, e os desejos pecaminosos não vai entrar nos teus pensamentos nem no teu coração. Aí você vai ter força para poder exercitar o chamado do Senhor. Porque, aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes o pecado de rebelião é pior do que feitiçar. O pecado de rebelião é pior do que feitiçar. Então tem pessoas que muitas das vezes ela não sabe que a rebelião ela é pior que receber uma feitiçaria. Porque Deus, Ele quer que a pessoa se humilhe para Ele, busque a Ele cada dia. Existem pessoas que muitas das vezes, aleluia, o pastor está orando, os obreiros estão orando, aleluia, os irmãos estão buscando a cada dia. Mas se tiver pessoas no meio, que muitas das vezes não gosta de orar, e entregar os teus pensamentos, o teu coração, o teu corpo, a tua alma ao Senhor todos os dias, muitas das vezes o inimigo vai oprimir sua mente e vai colocar pensamentos maldosos. Mas se você bloquear os ataques do adversário em oração e entregar no altar do Senhor, aleluia, graças a Deus, Deus vai brindar a sua mente e o teu coração. Para ser igualmente o coração de uma criança, ele é puro, sem mágoa. E tudo que o diabo mais quer é implantar mágoa no seu coração. Mas nessa noite Jesus está dizendo: libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão, porque eu vou visitar aquele que falou mal da tua vida. O Senhor visita aquele que fala mal de você quando você libera o perdão. Porque Jesus quer que você tenha um coração puro. Você vê que a malícia desse povo subiu as narinas do Senhor, incomodou o Senhor. Então Deus agora tem um propósito, e agora para mudar, né, o sentimento desse povo de Nínive, que é um povo cruel, um povo ruim, aleluia, louvado seja Deus, vou ter que usar o meu profeta Jonas, vou usar o Jonas. Só que o Jonas não quis obedecer, mas o Senhor vai de encontro a Jonas. Mas eu falo para você, não deixa o tempo de angústia chegar. Não deixa a tempestade bater. Porque o Jonas estava se sentindo como se estivesse no inferno. A Bíblia está falando, do inferno eu gritei. Ou seja, ele sentiu como se um fogo ardesse nele. Era um local como se fosse um local de tormento. Então a alma dele ficou triste com aquela situação. E tem gente que ela espera esse momento acontecer para ela clamar e buscar ao Senhor. E muitas das vezes tem almas lá na frente que elas vão se render através do seu chamado, através da vocação que Deus tem sobre a sua vida. Eu não estou falando para você de um cargo eclesiástico, eu estou falando do Espírito de Deus dentro de você, uma unção sobre a sua vida. Porque para a unção de Deus permanecer na vida de alguém, essa vida precisa ter testemunho. Porque você quer ver o nome de Deus ser glorificado na vida de alguém, é ela lá fora dar um bom testemunho, ela lá fora ter um caráter diante do Senhor, é ela lá fora pagar as pessoas que devem. Quem está entendendo? O nome de Deus é glorificado na sua vida, na nossa vida, porque as pessoas mesmo vão falar, ali lá vai um servo de Deus, uma serva do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então o Jonas aqui, ele vai clamar no tempo de Tem gente, pastor Danilo, que vai até para Maca. Eu já vi testemunho de pessoas indo até para Maca, e depois ela confessar. Eu vim aqui, meus irmãos, confessar que Deus me apertou. Não foi o diabo não, foi Deus que me apertou, porque eu fui rebelde à voz do Senhor. É duro uma pessoa passar por uma tempestade sem precisar, pastor Danilo. Mas a Bíblia nos orienta e nós passamos o quê?
o ensinamento para a igreja, para o povo. Isso é para qualquer pessoa. Se Deus tem um chamado na vida dessa pessoa e ela fica correndo o chamado dela, pode esperar que as portas comecem a fechar na vida dessa pessoa. Aí às vezes quando as portas se fechar, e será que o fulano tal está orando o contrário? Será que o fulano do tal está desejando o meu mal? E às vezes ninguém está desejando o mal dela. É ela que muitas das vezes não está acatando o chamado do ser. Porque se tivesse acatando o chamado, oração contrária não pega, palavra de maldição não pega, inveja não pega, maldição não pega quando uma pessoa obedece a Jesus. Quando uma pessoa confessa que ela precisa de Jesus todos os dias da sua vida. Quando uma pessoa confessa Jesus, vai ter uma viagem. Meu marido ou alguém da família quer se mudar para tal lugar. Mas muitas das vezes essa pessoa na família não é cristão, não serve ao Senhor. Aí você, por estar na casa de oração, você vai orar a Deus, vai pedir uma direção. Porque se não for permissão de Deus, o anjo vai estar lá trabalhando. Para você não sair da direção de... Às vezes existem pessoas que falam assim, né? Ela sai do ministério, vai para outro. Aí chega lá no outro e começa a falar para os pastores de cá. Eu não poderia ter saído daí. Parece que o vento está soprando, parece uma tempestade. Não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que está acontecendo. Será que ela orou a Deus para sair? Será que ela pediu a Deus uma direção? Sendo o pastor Danilo fala aqui, olha, se chegar pessoas aqui que não é direção de Deus ficar aqui, vai ficar lá. Lembra? Eu lembro às vezes das vezes que eu venho aqui, o pastor Danilo sempre fala isso. É todo mundo que tem essa visão? Essa visão do Espírito? De falar para a pessoa, olha, não, Deus não quer você aqui, Deus quer você lá. E aí o que acontece? Muitas pessoas agora estão passando por uma tempestade e não era para passar essa tempestade. Não era para passar essa tempestade. Então, é momento de você se autoexaminar a cada dia, para você continuar exercitando o chamado do Senhor e continuar aonde Deus te colocou. Quem está entendendo? Porque de repente o pastor Danilo está pastoreando alguém que tem um chamado a multidões, a nações. Quem está entendendo? Mas a pessoa precisa estar sempre recebendo um ali, porque se Deus tem um chamado grande na sua vida, você precisa sempre da palavra do Senhor para te dar uma direção. Imagina futuramente você chegar, pastor Danilo, e falar, pastor, eu estou indo num grande congresso lá, porque me convidaram, né? Um grande congresso, vai ter muitas almas lá, muitas vidas lá, e eu estou indo debaixo da bênção, o pastor Danilo vai estar intercedendo por você, você vai lá entregar uma mensagem, e ali 20 almas vai se render no altar do Senhor. Eita glória! Eita glória! Pastor Danilo, eu fui lá no congresso. O senhor acredita que 20 almas veio à frente através da palavra que o Espírito Santo de Deus me deu? Porque a palavra vem através do Espírito Santo. Eu vejo isso na vida do profeta Jonas. Jonas aqui, louvado seja Deus, através da pregação dele, louvados que Deus usou a vida dele, lá em, aleluia, glórias a Deus, em Jonas 3, versículo 5, fala assim, ó, e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Aleluia, repete comigo, desde o maior até o menor, até as crianças. Até as crianças, aleluia, louvado. Eu imagino os pais falando, meus filhos, vamos humilhar aí, o rei também está lá, com as vestes de pano de saco, aí meus filhos, vamos se prostrar e vamos se dobrar, aí aleluia, o rei agora também sentiu a mensagem de Deus, aleluia, vai lá com ele, o rei vai lá, pega as vestes de pano de saco e fala assim, ó, pega até os animais não vai comer, os animais não vai se alimentar, vai ficar até os animais em jejum, e Deus vai mudar o nosso decreto, Deus vai mudar o nosso decreto, Deus vai mudar o nosso decreto.
É tão bom, né, pastor? Uma pessoa com autoridade espiritual ouviu o profeta de Deus. A Bíblia fala que o rei ouviu o profeta. O rei ouviu. Então ele convocou o povo e os animais para jejuar. Ou seja, o rei é alguém de autoridade, mas ouviu a palavra do profeta. Ouviu a pregação do profeta de Deus, porque o profeta estava ali para entregar o que Deus mandou. Quem está entendendo? E muita gente vai falar: para que jejuar? Para que jejuar? Isso é besteira, só ora. Aí você vai olhar para ela e vai falar: tem que jejuar. A Bíblia fala sobre jejum. O jejum, ele pode mudar decreto. O jejum, ele pode mudar porque no jejum você fortalece o teu espírito e os prazeres da sua alma são mortificados. Os prazeres da sua carne, da sua alma, mesma coisa. Por que Davi muitas das vezes ele orava: minha alma, te aquieta aí, minha alma, te aquieta, te assossega aí, minha alma, eu estou esperando em Deus, porque em Deus vem a minha salvação. Davi muitas das vezes, pastor, ele repreendia a própria alma dele, porque a alma dele estava gemendo, e ele estava em jejum, mortificando a alma dele. Aqui o povo agora entra em jejum com pano de saco, e esse jejum está mortificando os prazeres da carne e da alma, e o espírito começa a ficar forte. Deus olha do trono: eita glória, vê o povo se arrependendo e se humilhando. Agora eu vou mudar o decreto desse povo. Porque tem gente que agora, o decreto era de morte, pastor Dani, mas a morte não te pegou por causa do arrependimento. Era para você ter perdido a vida anos atrás. Era para você nem estar aqui vivo, mas você está vivo por causa do arrependimento e do jejum. O jejum, ele é bíblico. O jejum está na Bíblia. E eu vejo aqui que o jejum, a humilhação deste povo, trouxe mudança de decreto. Então, são decretos sendo quebrados aqui nessa noite, mudados. Tem decreto sendo mudado aqui nessa noite. Porque a Bíblia diz que o versículo 6 fala assim, Jonas 3,6: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Eita glória! É aquilo que Jesus acabou de falar conosco. O rei ouviu a palavra. Você imagina Jonas, você que está aqui nessa noite, alguém de autoridade espiritual. Deus ouvir a mensagem que vai sair da sua boca. Deus ali falar através da sua boca, e pessoas de autoridade se arrepender. Juízes, promotor, pessoas que fazem faculdade, que muitas vezes terminou a sua faculdade, mas está confiando naquilo que está fazendo, não está confiando no Senhor, e Deus vai lá e te usar como canal de bênção para essa pessoa se arrepender e voltar para Jesus. Porque o rei era a pessoa de autoridade, mas ele reconhece a fala de Deus através do Jonas. Então tem pessoas que vão se arrepender através do chamado de Deus na sua vida. Tem pessoas lá dentro da sua casa, sua família, que está havendo uma mudança de decreto lá, porque você está acatando o chamado de Deus. Mas se um dia a pessoa desobedecer e querer fugir, Senhor, não quero mais, Senhor, não quero mais esse chamado, passa para outro. Você acha que Deus vai passar para outro? Deus vai te apertar, mas você vai ter que se colocar no prumo. Quem está entendendo? Deus apertou Jonas até Jonas ir lá e fazer a vontade dele. Quem está entendendo? Deus mudou o profeta, pastor Danilo? Deus mudou? Deus mudou. Então tem pessoas que é assim, meus irmãos. Não adianta ela chorar, se lamentar. Se ela chorar, se ela correr do chamado de Deus na vida dela,
Jesus vai apertar, e ela vai pensar que é o diabo, e muitas das vezes é a mão de Jesus trazendo ela de volta. Por isso que tem pessoas que às vezes estão afastadas da presença de Deus. A gente tem que orar a Deus, pedir uma direção. Senhor, é tua vontade, é teu querer, está apresentando essa pessoa, porque de repente você vai orar por alguém que a mão de Deus está. Quando é o diabo, se o diabo receber uma maldição, você ora em nome de Jesus, é quebrada aquela maldição. Mas quando é a mão de Deus, se é a mão de Deus trabalhando, não coloque a mão não, porque senão ela paga o preço e a gente também paga o preço. Quem está entendendo? Até para orar pelas pessoas a gente tem que pedir uma direção. Quem está entendendo? Porque tem gente entrando na batalha de outra pessoa, e essa outra pessoa muitas das vezes ela não está contando um milagre, uma bênção, porque está sendo rebelde ao chamado do ser. Está sendo rebelde ao chamado do ser. Ela já era para ter sido curada e liberta, porque Deus tem usado o vaso. E muitas das vezes tem pessoas que elas são curadas na mesma da hora, pastor. Mas tem pessoas que elas não são curadas na mesma da hora, porque muitas das vezes ela não quer acatar o chamado de Deus na vida dela. Quem está entendendo essa palavra? Está doendo um pouquinho, mas sara. Dói um pouquinho, mas sara. Por quê? Eu sei, nós sabemos que se nós fugir da vontade do Senhor, Deus vai nos apertar. E é para o seu mal? Não. Sabe por quê? Tem muitas almas agora chorando em um local de tormento. Jonas estava num local como se fosse um inferno, mas existe um inferno verdadeiro, que tem almas agora gritando lá, falando assim: Deus, me dá uma nova oportunidade, Senhor, me dá uma oportunidade de voltar para a terra, eu quero voltar para a terra, Deus, aleluia. Não sei se você está entendendo, tem almas agora clamando, Deus até ouve a oração dela, mas não pode responder, mas você tem oportunidade. Por quê, pastor? Porque a sua alma está no corpo, enquanto a vida é esperança. Então se humilhe para Jesus, busque a Jesus, porque vai valer a pena. Quem está entendendo? Vai valer a pena, porque naquele grande dia do prestar de conta, o servo mostra as suas obras. Senhor, eu tive firme por um tempo, saí, aí a balança vai ser pesada. Vai ter muitas pessoas naquele grande dia que Jesus vai dizer, ela pregou, ela louvou, aí Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. E essa iniquidade pode ser também um chamado da vida da pessoa e uma rebeldia ao seu chamado. Isso é uma iniquidade. Quem está entendendo? Isso é uma rebeldia, porque tem muitas almas que podem ser impactadas através da vida desta pessoa, mas ela está fugindo do chamado do Senhor. Então ela pode correr o risco daquele grande dia de Jesus falar: eu não vos conheço. É doído, mas é melhor você ouvir essa verdade do que você ouvir um profeta que só chega para você e fala: Deus vai te entregar, Deus vai te abençoar, vai te dar chave disso, vai te dar chave daquilo, e a pessoa não tem uma mudança. Você sabe que esses profetas aí, você sabe que naquele grande dia esses profetas podem ser surpreendidos também pelo Senhor? Jesus vai chegar para eles e vai falar: ei, você profetizou lá, mas não foi eu na tua boca não. Você falou, mas não foi eu na tua boca não. Eu não estava querendo dar nada para eles, eu queria dar, aleluia, é a chave do reino. É a chave do reino do céu, a qual Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, a ti é dado os mistérios do reino do céu. Amém? Você compreende essa palavra aqui nessa noite? Cuidado com as direções que você vai tomar por esses dias. Se alguém chegar até você, aleluia, cuidado com as propostas que vai vir até você. Vigia, ore a Deus, pede sempre a Deus uma direção. Eu falo para vocês, eu vou fazer 7 anos ali no Pergaminho, onde eu trabalhei. Mas antes de entrar lá, pastor, foram 21 dias ali buscando o Senhor, buscando uma direção, entrando ali nesse trabalho que Deus abriu para mim. Só Jesus pode fechar as portas. Quando Ele abre as portas para a sua vida, só Ele pode fechar, mas ninguém.
Vai vir levante? Vai. Mas os levantes vai cair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas a pessoa tem que estar exercitando o chamado do Senhor. Amém? Assim, eu agradeço a minha oportunidade. Quem pode bater palma para Jesus? Amém? Não corram do chamado, hein? E o chamado é para todos, viu? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não acha que chamado é vocação, não, viu? Chamado é a convocação para ser salvo. Amém? Amém? Pega a sua porção. Você vê que não foi só Jonas que pagou o preço. O povo pagou o preço junto. É assim que o diabo ele faz. Ele ludibria as pessoas para tirar elas do foco de Deus. Da visão reino, a visão do Senhor. Uma vez que a gente perde a visão de Deus, já era, irmão. Já era. Pode fazer o que já era. Não percam a visão. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos louvar um louvor para a gente encerrar? Amém? Os baile funk até 3 da manhã. É ou não é? É ou não é? Vamos louvar o Senhor? Ofertar um louvor de adoração para o Senhor. Vamos ou não vamos? Você viu o que Deus falou na palavra? Está mudando de decreto. Glória a Deus.